Olá meus amigos, espero que estejam todos bem. A razão de eu estar fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês aí sobre o que é a Ordem de Santa Esmeralda, que está vinculada aqui ao nosso trabalho. Gostaria de lembrar para vocês que nos próximos meses a liberação de vídeos aqui no canal vai estar um pouco mais reduzida, como aconteceu esse último mês, devido a algumas transições e amplificação no campo espiritual desse trabalho. Então, é necessário esse pequeno tempo, essa pequena pausa para que esses ajustes sejam concluídos aqui na fisicalidade. Então, à medida que forem se concretizando essas mudanças, eu vou estar liberando mais vídeos aí para vocês, inscritos aqui do canal. Então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o que é a Ordem de Santa Esmeralda, e alguns temas soltos também estarão sendo comentados aqui nesse vídeo no decorrer dessa transmissão. Pois bem, vamos lá então. A Ordem de Santa Esmeralda é uma ordem de estrutura de antimatéria espiritual ligado à supramônada de vocês, ligado à origem da alma de vocês, à origem de cada um de vocês, que também está correlacionado ao experimento encarnatório de vocês, experiência alma na matéria. Então, essa ordem é responsável por fazer o encaminhamento de volta de vocês do processo encarnacional de volta para a supramônada. Ou seja, é responsável pelo projeto de ascensão de vocês aqui no planeta Terra, que é um planeta que se encontra em prisão. Então, quando vocês acessam a meditação de Roda de Sansara, eu gostaria que vocês soubessem disso, que obrigatoriamente, quando vocês se voluntariam a evoluir, o eu superior de vocês começa a fazer uma puxada de despertar consciencial da alma de vocês. Essa estrutura de Santa Esmeralda, que está ligada também à Ordem de Miguel, que tem o gerenciamento desse universo local, que esteve encarnado aqui no planeta Terra há 2000 anos como Jesus Cristo, que foi um fractal de Miguel. Então a Ordem de Miguel também está vinculada à Ordem de Santa Esmeralda e também está vinculada à Ordem de Santa Ametista. São estruturas responsáveis pelo projeto de ascensão de vocês, de libertação da roda de Sansara, do ciclo encarnacional de vocês de forma harmônica. Esse caminho não é questão apenas de escolha, porque o livre-arbítrio ele não é aquilo que foi ensinado para nós, como foi exatamente ensinado. Então, de qualquer forma, a alma precisa fazer esse caminho de retorno, esteja ela inserida na dualidade, do lado positivo ou negativo. Isso tem que ser concluído. Então, a Ordem de Santa Esmeralda, ela tem a supremacia de isolar vocês eletromagneticamente aqui na Terra, para que o despertar consciencial de vocês comece a nascer, comece a se concretizar. E assim os contratos que prendem vocês aqui comecem a ser limpados e aos poucos indo sendo transmutados esses contratos. Então, lembrando para vocês que muitas vezes uma família é um contrato, um casamento é um contrato, um emprego é um contrato, estar vivo é um contrato, estar encarnado é um contrato. Então, os contratos eles precisam ser limpados paulatinamente à medida que a ocasião é mais conveniente para que isso aconteça, de acordo com o momento de evolução de vocês. Até porque se todos os contratos de vocês forem limpados agora, nesse momento, vocês desencarnam. Então, porque estar vivo também é um contrato. Então, ao realizar as meditações na Roda de Sansara, o eu superior de vocês começa a mexer nesses contratos que prendem vocês aqui na Terra, tenha vocês origem de exílio ou não. Então isso inclui também o encaminhamento de ascensão das entidades que trabalham com vocês também no plano espiritual.
E essa limpeza, muitas vezes, ela dói. Essa limpeza, muitas vezes, ela causa mudanças. Então, para se limpar, muitas vezes, é necessário acontecer essas mudanças não muito agradáveis. Isso é natural. Faz parte desse processo. Então, quando você está se libertando de uma prisão em que você se encontrava há muito tempo, quem estava se alimentando ali da sua energia não vai gostar e automaticamente vai te dar porrada, no bom português. Mas à medida que esses contratos são limpados, a equipe espiritual de vocês vai ajudando vocês nesse processo terra. Mas eu gostaria que vocês lembrassem que essas mudanças, elas estão associadas muitas vezes à quebra de relacionamentos. Muitas vezes uma família pode se desfazer, um casamento pode se desfazer, um emprego pode mudar. São mudanças que podem acontecer caso essas uniões ou esses arquétipos sejam hologramas que não são mais necessários à evolução de vocês, nem das pessoas que estão convivendo com vocês dentro desse ciclo. Então, essas mudanças podem acontecer. Isso faz parte do despertar consciencial. Porém, a cada mudança de um ciclo, nasce um novo ciclo. Então, vocês não precisam, que deram início a esse processo, não precisa ter medo. Porque é uma nova vida que nasce e novos desafios vêm pela frente. Então, é preciso ter força nesses momentos também. Quando vocês acessam as meditações da Roda de Sansara, o ancoramento, a equipe espiritual de vocês ligado à Santa Esmeralda, à Ordem de Miguel, à Ordem de Santa Ametista, começa a mexer nesses contratos. E vai sendo feita uma varredura por todas as encarnações que vocês tenham aqui no plano espiritual, holográficas, experiências que vocês passaram aqui na matéria e que ao longo dos anos, nas ilusões desses papéis, acabaram prendendo vocês. Nesses papéis vocês acabaram se prendendo na dualidade. Então, falando um pouquinho das realidades paralelas, quando a equipe espiritual de vocês começa a mexer nesses contratos que vocês têm através da meditação de Roda de Sansara e através dos trabalhos da Ordem de Santa Esmeralda, da Ordem de Miguel e de Santa Ametista, os fractais de vocês que estão encarnados em realidades paralelas da Terra começam a receber socorro também e orientação espiritual. Então é comum que vocês comecem a ter sonhos, se verem em lugares diferentes, aqui no próprio planeta Terra, em cidades diferentes da qual você vive, tendo vidas paralelas. E na impressão de vocês estão tendo um sonho, mas não é sonho. São arquivos que estão sendo abertos para vocês de vidas paralelas que vocês têm aqui na Terra. Nós temos aproximadamente 28 realidades paralelas aqui no planeta Terra, onde provavelmente muitos de vocês estão encarnados também, porque a alma ela se divide em vários fractais antes de entrar no processo encarnacional. Então vocês não estão encarnados apenas aqui na fisicalidade, vocês estão encarnados nessas realidades paralelas aqui da Terra também, algumas mais densas e algumas mais sutis. Então, quando vocês iniciam esse trabalho de limpeza de contratos, esses fractais começam a receber telepaticamente as mensagens subliminares desse despertar consciencial e vocês começam a ajudá-los nessa puxada, nesse resgate a esses fractais. Então eu estou avisando esse aspecto para que vocês compreendam o porquê muitas vezes vocês se veem em lugares diferentes, muitas vezes com corpos diferentes, durante o desdobramento noturno de vocês, durante o sonho, mas são vocês mesmos que estão lá encarnados com outro nível de consciência, com outro papel encarnacional e com outra vida. A questão é, vocês não precisam se preocupar o que fazer para ajudar esses fractais. Bastam apenas se preocuparem na mudança interna de vocês aqui nesse momento. Em ser feliz e procurar viver de forma harmônica aqui no planeta. Então, ao se melhorar esses fractais automaticamente, ao vocês estarem fazendo as limpezas de vocês,
nesse despertar consciencial, esses fractais automaticamente vão sendo resgatados e todos futuramente vão se juntar e o corpo astral superior, até mesmo vocês, quando desencarnarem. Então essa parte é um pouco complexa, mas está relacionada, as realidades paralelas da Terra estão relacionadas a esses papéis em que nós simultaneamente estamos encarnados aqui e lá também. A partir do momento que o processo de ascensão é ativado, esses fractais também começam a ser ajudados através da sua mudança, da sua reforma interna aqui. Falando um pouco sobre as nossas encarnações, grande parte delas são holográficas. Falando um pouco sobre as encarnações de vocês, a maioria delas são holográficas, porém foram vividas realmente, né, dentro de uma informação falsa ou não. O que acontece é o seguinte: quando a Terra entrou em quarentena há mais de 80 mil anos atrás, muitos de vocês estavam aqui em missões, perderam a memória estelar e ficaram presos no ciclo encarnacional pela amnésia, juntamente com a chegada dos exilados. Então, um chip era inserido no neocórtex cerebral do corpo astral, contendo informações não verdadeiras, informações de que vocês teriam cometido crimes graves, coisas horríveis, e através dessas informações sobre a crença da culpa e do karma, vocês eram intuídos a reencarnar para pagar o karma. Assim começou o ciclo encarnacional no planeta, e é assim até hoje. Isso faz parte do programa de aprisionamento dos exilados. Então, grande parte desse suposto karma é holográfico. Juntamente, também tem um outro agravante que acontece. Quando nós encarnamos, nós herdamos geneticamente, biologicamente, a nível de memória celular, todos os traumas, dores e sofrimentos que os nossos antepassados, nossos ancestrais passaram a nível biológico do corpo que nós herdamos. Então isso também pode trazer para vocês na fisicalidade doenças, traumas, problemas seríssimos também. Isso já é científico, né? Foram experimentos feitos recentemente sobre pessoas que herdam traumas dos seus ancestrais por estarem encarnados nesse corpo biológico, pois as informações são transmitidas geneticamente também a nível de memória celular. Então, grande parte do que nós passamos aqui na Terra, de sofrimento, de crenças de karma, estão ligados a essas encarnações que não são reais, são holográficas, e devido a essa carga genética que precisa ser limpada. E é aí que entram os trabalhos de limpeza, através dessas ordens que nós estamos trabalhando aqui do nosso ancoramento, que tem acesso ao que é real, ao que não é real, e como se fazer essas limpezas que são muito pesadas. Basta vocês observar o histórico do nosso país aqui, das nossas nações, histórico de guerra, de sofrimento, de conflitos. Tudo isso geneticamente é passado pela cadeia hereditária, também transferindo aí traumas e sentimentos bem pesados aí para todos nós. Então é uma situação muito complicada. Por isso ressalto a importância de nós intensificarmos esse trabalho de limpeza desses contratos aí que nós herdamos holograficamente e a nível genético também. Então tudo isso é feito à medida que vocês iniciam esse despertar consciencial aí nas meditações, especificamente aqui nesse canal de Roda de Sansara. Gente, a missão de vida de vocês é ser feliz. Então, a missão de vocês não é salvar o mundo. O mundo não precisa ser salvo. O ser humano não está, ele está envolvido. Ele é uma alma que está temporariamente envolvido num experimento de dualidade que foi inserido. De uma forma ou de outra, ele voltará para casa, querendo ou não. Como eu disse para vocês, a questão do livre-arbítrio não é como bem foi ensinado para nós. Então, a missão de vocês, na verdade, é salvar-se a si mesmo. Se fosse usar esse termo, que eu acho um pouco equivocado, de salvação,
é se preocupar em ajudar-se a si próprio, vocês próprios. E através de se ajudarem, vocês irão contagiar outras pessoas ao redor no efeito dominó. Mas vocês têm que se preocupar com vocês. Se vocês se preocuparem com as dores do mundo, vocês irão cair junto com o mundo e não vão conseguir ajudar ninguém nem a si próprio. Então, a primeira coisa é se ajudar, né? Se melhorar, ser feliz. Mas o ser feliz, quando vocês iniciam esse processo de limpeza de contratos, libertação do estágio terra, que é o foco desse trabalho, a finalização do estágio terra no ciclo encarnacional, na fisicalidade, vocês adquirem, começam a serem sintonizados pelo caminho da mestria, a vocês desfrutarem os momentos felizes da vida sem se prenderem a eles. É ser feliz sem se prender ao planeta, sem aquele apego excessivo que te faça voltar a querer repetir as experiências aqui. Então, a nossa missão é ser feliz, porque ao ser feliz você está exalando bons sentimentos para o planeta, uma boa vibração para o planeta. Isso vai contagiando tudo ao seu redor, espiritualmente ou fisicamente. Quando você está na energia de sofrimento, de dor, principalmente sofrimento, então automaticamente isso vai complicando mais ainda a situação do planeta e ele vai se mantendo cada vez mais preso como já se encontra. Então é por isso que o mais importante para a espiritualidade é termos sentimentos de felicidade e alegria. Sabemos que nem sempre isso é possível devido às dificuldades que nós passamos, mas nós poderemos superar com gratidão esses momentos difíceis, e quando vocês estiverem passando por momentos felizes, saboreiem isso sem se prenderem a esses papéis, principalmente aos papéis familiares, que também são ilusórios. Estão ali nesse momento realmente a sua família para que haja uma evolução, sim, mas são, antes de ser pai, mãe, filho, gato, cachorro, são almas. Então, se você tem um bom relacionamento familiar, mas entendendo que isso é passageiro, você não se prende àquele personagem. E assim você não fica preso à linha de ancestralidade te obrigando a mais uma vez voltar e fazer o ciclo encarnacional. Então, isso é um aspecto importante, gente. Então, se você está aí se perguntando qual é a sua missão é ser feliz. Como que eu vou ser feliz? Fazendo o que eu gosto. Tendo cuidado de observar também se o que esse gostar, o que eu faço não esteja também prejudicando as outras pessoas. Que muitas vezes o nosso ego também prega armadilhas. Então, em primeiro lugar, é ouvir a voz do seu coração, fazer aquilo que você ama. Se você faz o que ama, que você gosta, então harmonicamente você vai estar ajudando as outras pessoas, não vai estar prejudicando ninguém. Se você faz o que você gosta, você está feliz. Se você está feliz, você está gerando alimento espiritual para a evolução desse planeta, para você e para o próprio planeta. Então a missão de vocês é ser feliz. Gente, na verdade o livre-arbítrio não é como nos foi ensinado. Na verdade, quando se está lá em cima, o livre-arbítrio na verdade não existe. Porque você já sabe o que se tem que fazer. Então não existe a questão da escolha, só existe harmonia. Então a partir do momento que foi criado o projeto da dualidade, em que se criou a possibilidade de escolher entre o certo e errado, bem ou mal, que são hologramas, não são reais, então nasceu a questão do livre-arbítrio. Mas isso é muito relativo. Como eu estava falando para vocês, por exemplo, ao encarnar, aproximadamente 50% a 60% das encarnações de vocês são hologramas. Mas a carga genética do corpo que vocês carregam, a nível de memória celular, com traumas e sofrimentos, sobra o quê? Uns 10% do livre-arbítrio, talvez, aí para vocês. Talvez 15%. Então, o livre-arbítrio, dentro desse projeto encarnacional, algumas pessoas podem adiar alguns processos de despertar de consciência. Aí, novamente, vão fazer aquele ciclo, desencarnar, voltar para o umbral, processo de chipagem, clonagem e reencarna novamente. Continua preso nessa roda de samsara. Mas para algumas pessoas não existe mais esse tempo,
porque muitas oportunidades já foram dadas. Então, a puxada já está sendo feita e essas pessoas precisam voltar de um jeito ou de outro. Então, quando vocês iniciam o processo de meditação de roda de Sansara, essa puxada começa a se realizar. Então, se vocês de repente desistem, pode haver um corte definitivo realmente, aí vocês ficarem largados por aí, ninguém mais recupera vocês. De uma forma ou de outra mesmo, a pessoa se negando a fazer, esse processo de retorno da alma, fonte que tudo é, vai se concretizar. Isso não é uma questão em que se possa escolher. De uma forma ou de outra, esse experimento ele vai se concretizar à sua volta. Esteja a pessoa vibrando na polaridade negativa ou positiva. Na polaridade negativa você vai demorar muito mais tempo. Na positiva, ou por amor, vamos dizer assim, se leva menos tempo para fazer esse caminho de volta. Mas de uma forma ou de outra, a alma retorna à fonte que tudo é. Mesmo aquelas que passarão por processos de desintegração, infelizmente, de uma forma ou de outra na natureza nada se perde, tudo se transforma e tudo se volta à fonte e as experiências são armazenadas akashicamente. Então, gente, quanto mais você evolui, quanto mais próximo à fonte que você está, tudo é você está, o livre-arbítrio desaparece. Quanto mais densa é a dimensão, mais o livre-arbítrio fica em foco e você tem a ilusão, vamos dizer assim, que existe o bem e o mal. Então, gente, esse assunto é muito interessante porque o que nos impede de voltar para casa e de fazer o caminho de ascensão é a questão da polaridade. A alma entrou na polaridade, na dualidade e ficou presa, se esqueceu de quem é e continua presa durante aí milhares de anos, muitas delas, talvez até mais que isso. O experimento da polaridade ele se originou abaixo da oitava dimensão como um experimento da alma na matéria, encarnando na matéria, principalmente abaixo aí da sexta dimensão. E foi uma novidade porque não se sabia que as consequências ao certo que teria esse experimento. Então o que acontece é que, à medida que vocês ficam presos à ilusão do bem e o mal, do certo e do errado, vocês não ascensionam. Vocês estão limitados à polaridade. Porque na verdade não existe o bem e o mal. Não existe o certo e o errado. Isso são ilusões que foram criadas para que esse jogo, esse experimento se mantesse. A partir do momento que você entende que somente o caminho do meio é o único caminho possível, você se liberta da dualidade. Mas isso é complicado. Muitas pessoas entenderem quando estão vivenciando isso devido aos hologramas religiosos do bem e do mal que foram inseridos na nossa programação. Então, na verdade, não existe para as hierarquias superiores o bem e o mal. Existem os seus interesses políticos com os quais eles governam o universo de forma harmônica. Se isso vai ter uma conotação humana de bem e mal, isso é um problema nosso. Para eles não existe essa questão de bem e mal. Existe questão de harmonia. Muitas vezes o que pode parecer mal ou ruim para nós é harmônico. E muitas vezes o que pode parecer bom e o bem para nós é desarmônico. Isso depende, isso é muito relativo. Pode ser que sim ou não. Mas não existe uma correlação direta. Mas quando você supera a polaridade, a questão do bem e do mal, então você sai dessa jogada. Você não está preso mais a um lado e ao outro. O experimento da dualidade criou fanatismo para os dois lados, gente. É isso que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Então existe doido para o lado da ordem do dragão negro, ou o lado mal, supostamente, assim como nós humanamente pensamos equivocadamente. Existe doido para o lado da luz, os fanáticos por Jesus ou pelas religiões, por Maomé, que seja. Existe fanatismo para os dois lados e esse fanatismo, esse jogo de polaridade é que nos prende ao ciclo repetitivo de sofrimento encarnacional. Não como era originalmente, né? O projeto encarnacional, já expliquei para vocês, não incluía amnésia. Mas dentro da dualidade, os planetas prisões, vamos dizer assim, os ciclos encarnacionais, eles são concluídos com amnésia, com esquecimento,
muitas vezes até com informações holográficas não verdadeiras e mantidos pela polaridade. A pessoa tem a ilusão de estar vivenciando o bem ou o mal. Então, isso é uma coisa complexa, porque mesmo dentro da matrix de controle do programa dos exilados, isso acontece muito, por exemplo, quando uma pessoa foi muito no seu lado sombra, numa encarnação, na outra encarnação ela retorna indo muito no seu lado luz para equilibrar. Mas na verdade não é uma coisa nenhuma outra. Ela precisa sair, se libertar da dualidade. E ela entender que ela é as duas coisas. Bem, mal, luz e sombra são apenas os dois lados da mesma moeda. Quando ela entende e aceita isso, ela ascensiona. Então, aquele sentimento de guerra interna, gente, deixa de existir e passa a existir paz, porque finalmente a pessoa entendeu que ela é as duas coisas e que ela precisa seguir pelo meio, sem extremismo para um lado, sem extremismo para o outro. Então, é um tema complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o que é a polaridade e a dualidade. Então, gente, a apometria ancestral, que também é realizada quando vocês fazem a meditação de Roda de Sansara, ela tem a finalidade de entrar na nossa linha de ancestralidade para efetuar os resgates. Inclusive, muitos guias que vocês têm estão ligados a contratos que vocês têm a essas vidas passadas, que precisam ser limpados, né? Então, é feita uma varredura pela vossa equipe e um resgate a nível consciencial das entidades que estão presas e precisam de ajuda, que estão em níveis umbralinos ou no campo áurico de vocês também, ligados à ancestralidade. É bom enfatizar que atualmente aqui no nosso trabalho, vinculado às ordens que estamos, esses resgates não estão sendo muitas vezes mais efetuados para a Terra. Muitos desses resgates estão sendo direcionados agora a outros planetas, para tentar de uma forma mais intensa um despertar consciencial, visto que aqui muitas vezes já não tem acontecido muito depois de inúmeras tentativas, e o espírito ele chega a se degenerar numa forma inferior mesmo, até mesmo ao void, né? Já se fala a nível atômico, partícula atômica. Ele se reduz simplesmente a um átomo, a um nível atômico. Então, muitos desses resgates estão sendo efetuados para fora do planeta, não mais para as colônias. Ainda existe o sistema de encaminhamentos para as colônias e vai continuar existindo porque tem a ver com o programa de exílio. Mas as pessoas que estão sendo encaminhadas para as colônias astrais aqui no planeta Terra, inclusive nosso lar também, são pessoas que ainda estão dentro do holograma do karma. Então é um modelo aprisional. A intenção é provocar um amadurecimento e evolução, sim, mas para a rede cognitiva dos exilados, para as pessoas que estão no resgate consciencial. Para a ascensão não é mais necessário esse tipo de resgate. Aqueles que estão realmente no processo de libertação já são redirecionados a colônias também, inclusive falando das próprias entidades, a colônias do alto astral, como é o caso de Aruanda, de Ramatiz e muitas outras que são naves, na verdade, enormes, né? Onde essas almas mais evoluídas já estão no próximo estágio, concluindo aí o seu segundo estágio, finalizando o estágio encarnacional Terra. Então, gente, o programa de exílio eu não sou contra, aliás, não sou contra nada. Mas eu gostaria de enfatizar bem, Allan Kardec trouxe a sua mensagem há muito tempo atrás para a rede cognitiva dos exilados. Então, as mensagens que ele trouxe foram as mesmas que foram impostas pelos Anunnakis quando nos prenderam ao ciclo encarnacional pela roda de Sansara. Então, você está sempre pagando o karma de vida passada. Mas como você vai pagar uma coisa se você não lembra? Então, dessa forma, você está sempre encarnando para pagar karma. E talvez isso aconteça até mesmo do lado de lá. Você esquece aqui, esquece quando passa para lá também as experiências. Por ser um modelo aprisional. Então, se realmente fosse para concluir um nível de ascensão, você se lembraria toda a burrada que você fez,
desculpa a palavra, toda a merda que você fez e já solucionaria. Mas como é um modelo que tem intenção aprisional de provocar o amadurecimento a longo prazo, então foi instituído essa forma e esse modelo. Mas, repito para vocês, aqueles que estão no nível de despertar consciencial interno não precisam passar por esse processo se o seu despertar consciencial for verdadeiro. Se essa pessoa realmente quiser se libertar disso e pedir ajuda à sua equipe espiritual. Então, trouxe conhecimentos importantes, Allan Kardec trouxe há 150 anos atrás, mas hoje está ultrapassado e esses conhecimentos foram para a rede cognitiva dos exilados. Agora, a gente concluir o estágio Terra e seguir a nossa caminhada em frente. Esse é um detalhe importante, que vocês não podem, não devem jamais esquecer. Se fortaleçam, tenham na casa de vocês os elementos mágicos da natureza, sejam pedras, sejam plantas, seja fogo, seja água. Interajam, né? Se você gosta de incenso, tudo bem. Aí você tem que ver o que vai se afinizar com a tua intuição e entre em comunhão com os teus tua equipe espiritual para que através da energia da natureza eles consigam equilibrar as energias na sua casa e em você próprio. Não direcionando isso para atender ninguém, não façam isso. Atendimento para vocês próprios, se fortalecer a vocês próprios. Então, se puderem ter fontes de água em casa, tenham. Quanto mais energia da natureza, que é a verdadeira energia de Deus, mais instrumentos o vosso ancoramento, os vossos guias vão ter para poder estarem trabalhando as limpezas energéticas em vocês e muitas vezes até limpezas de contratos até que vocês têm realizado. Então, já que nós não somos um Rockefeller e não podemos viver no mato, vamos dizer assim, ter mansões, vamos trazer a natureza para dentro de casa e dessa forma a nossa caminhada vai ser, o nosso fardo vai ser pode ser muito aliviado através dessa interação com essa energia que é a energia da criação. Então, os 4 elementos são muito bem-vindos. Seja terra, seja fogo, seja água, seja ar, faça com sabedoria. Faça não para pedir as coisas, mas com pedido de crescimento interno e de harmonização da sua própria vida. Aí sim, estamos fazendo da forma harmônica e correta, interagindo da forma que deve ser. E o mais que nós precisamos no dia a dia, a espiritualidade vai estar nos socorrendo à medida que nós vamos nos esforçando para trilhar o nosso caminho de forma harmônica. Gente, antes de finalizar aqui então essa transmissão, queria agradecer a todos aí. Esse tema é muito bonito. Vocês que têm animais em casa, parabéns. Deem muito amor para eles. Na verdade, eles estão aqui para nos ensinar, tá? Muita gente pensa que nós a eles, mas principalmente eles a nós. Tem muito o que ensinar. Então os animais, eles representam um elo perdido da sua mônada. E eles perderam essa conexão e estão aqui no planeta Terra. Essas almas estão encarnadas nesses corpos, tentando a reconexão com a sua mônada. A partir do momento que eles praticam esse amor incondicional, como acontece diariamente nos apartamentos, casas, absorvendo as cargas dos donos, muitas vezes até raiva, ódio, medo, depressão, tristeza, eles se jogam na frente, eles tomam essas dores e através desse amor incondicional eles estão aqui fazendo a reconexão com o seu elo perdido, com a sua mônada. Então reenfatiza a importância de se permitir que eles tenham acesso muitas vezes para descarregar essas energias na terra, na natureza, né? Isso é importante, pelo menos você levar o seu animal para ele descarregar um pouco dessa energia que ele acaba pegando aí dos donos nesse processo de amor incondicional qual eles estão inseridos. Então essas raças, elas já existem em esferas superiores, seja de felinos, seja de cachorros, ou tantas outras. Aqui eu estou colocando toda a cadeia de todos os animais, né, em geral. Então a partir do momento que eles praticam essa lição do amor incondicional, ao desencarnar eles ficam perto aí do caminho de ascensão, muitos deles até ascensionam e retornam até mesmo como guardiões de vocês, ou enviam guardiões provenientes da sua mônada.
Então, respeito sim, amor com os animais, porque eles têm muito a ensinar para nós. Talvez mais a nós do que nós a eles. Essa é a energia do amor incondicional. Então é isso, gente. Por hoje, essas informações. Deixo aqui um grande abraço para todos. Os próximos meses aí os vídeos vão estar bem reduzidos devido às transições que estão acontecendo. Mas qualquer dúvida ou qualquer pedido de informação urgente ou emergente, vocês podem escrever para os e-mails. Deixo para todos aí um grande abraço. E na medida que as transições aqui forem se concluindo, eu vou liberando aí mais vídeos futuramente. Um grande abraço para todos. Fiquem aí na paz do vosso Cristo interno.